Olá, bem-vindo. Este é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão e a minha proposta aqui é compartilhar com você textos da Palavra de Deus que possam ajudar você a compreender e formar o seu cenário acerca dos últimos dias, se você já conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você não conhece, recomendo que você pare tudo e gaste tempo para entender acerca da salvação. Eu estou à sua disposição, você pode mandar um e-mail, uma mensagem direta, dependendo em qual plataforma você teve acesso a esse meu vídeo. E o meu objetivo aqui é contribuir para a preparação da noiva, né? Nós somos chamados a estar prontos a encontrar com o Senhor naquele dia. E Deus pôs no nosso coração aqui no ministério da pastora Fulvia e no meu, que o nosso chamado nesse tempo é para preparar a noiva para o encontro com o Senhor. Então tudo que nós pudermos fazer para compartilhar, para exortar, para chamar a atenção, não é? Para confrontar o que você crê, você que é de Jesus e você terceirizou por muito tempo o seu entendimento acerca do arrebatamento da noiva, acerca então agora, como eu compartilhei no vídeo anterior, da manifestação do Senhor Jesus. Então é importante que você invista ao mesmo tempo como você está fazendo e fundamente o que você crê pela palavra de Deus, pelas suas próprias convicções, pelo Espírito Santo que está em você. João nos ensina na sua primeira carta que nós não precisamos que ninguém nos ensine, mas o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em nós, nos ensina todas as coisas que estão na palavra de Deus. Isso não significa que a gente não pode se beneficiar do ensino de outros, como eu estou aqui procurando contribuir com você, e tantos outros na internet estão aí contribuindo, alguns muito bem intencionados, outros mal intencionados e infiltrados, trazendo muito mais ensino de demônios, como eu já tratei num outro vídeo, do que de ensinos da palavra de Deus. Mas é importante então que você forme a sua própria convicção, discernindo o que cada um fala pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nos textos bíblicos que você pode ler e entender e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus, como eu já falei. Por que isso é tão importante? Porque não há nada de mais importante para um cristão hoje do que entender que é necessário e fundamental estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Eu já tratei disso no começo dessa minha série, quando eu estava falando de arrebatamento. Tem 7 ou 8 vídeos falando de arrebatamento. Eu sugiro que você gaste um tempo ali, invista um tempo ali, porque você tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. E eu trouxe esses textos aqui no vídeo passado, na parte 1 desta série, agora aqui, de arrebatamento, manifestação do Senhor, essa é a parte 2. Eu quero que você reflita comigo acerca do fato de que o Senhor Jesus chama de manifestação aquele momento dentro do contexto, nos textos que eu li, em que ele claramente se manifesta no céu, claramente se manifesta com os anjos do seu poder, claramente se manifesta para estabelecer a tribulação e juízo, claramente se manifesta trazendo galardão, ou seja, não é uma manifestação do Senhor quando nós temos acesso a quem Ele é, quando nós passamos a conhecê-lo, quando Ele se revela pela salvação ou pelo nosso crescimento pessoal, experiências que nós temos da manifestação do Senhor. O contexto dos textos que eu li deixa claro que é uma manifestação num conteúdo ou numa situação específica do arrebatamento, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. Eu sugiro que você volte no vídeo 1, se você tem dúvidas quanto a isso, marque os textos, leia os contextos para entender o conteúdo que eu estou compartilhando aqui. Mas eu chamei a atenção para uma situação conflitante que nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, não é isso? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, então estamos falando desta manifestação, estamos falando daquele dia, o Senhor com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu parei aqui para trazer um confronto para você e para mim pensarmos neste momento aqui. Eu já falei para você então nos outros vídeos que eu não creio que todos serão arrebatados pelo simples fato de serem salvos. Simples, com muitas aspas, é uma bênção a salvação em Jesus Cristo, mas nós temos que, como a palavra de Deus nos disse, eu já compartilhei, vigiar e orar para ser achados dignos de escapar de todas estas coisas que virão, e eu falo do arrebatamento pré-tribulacionista e falo também do arrebatamento mid-tribulacionista. Eu sei que existem essas escolas e eu estou propondo que não necessariamente ambas escolas estão erradas, talvez estejam, em vez de estar falando de um mesmo evento, estão falando de 2 eventos.
Essa é uma proposta, uma discussão que eu estou propondo nos próximos vídeos que eu quero trazer aqui para a sua reflexão. Mas o que para mim é importante compartilhar agora é que Paulo diz, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parece que ele está falando de dois grupos. Parece que ele está falando de um momento em que alguns, quando o Senhor se manifestar e conhecem, mas não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor, vão passar um momento apertado. Se você continua lendo, claramente esse povo aqui sai daqui e vai para a destruição eterna, então ele não pode estar falando de igreja, ele está falando efetivamente de quem não obedece ao seu Evangelho. E esse texto ele me confronta. Eu tenho falado para vocês da importância que nós temos que dar ao fato de obedecer aos mandamentos do Senhor, porque no contexto do vídeo passado, em João 14, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus está falando da sua manifestação para os que obedecem a sua palavra, porque quando obedecem a sua palavra, os seus mandamentos manifestam que o amam. O Senhor tem muitos mandamentos na Bíblia deixados para nós, todos eles para o nosso bem. Jesus fala, por exemplo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está sugerindo que você e eu podemos, eventualmente, se tivermos tempo, se estivermos de bom humor, vamos lá buscar o reino de Deus. Não, é uma ordem, buscai. O Evangelho deve ser pregado por todos nós, e Jesus deixa isso claro numa das últimas ordens que ele dá. Em Marcos 16,15, encontramos o registro, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguns creem que o verbo ide é um mandatório, alguns creem que estava falando no gerúndio, indo, enquanto vocês estão indo, preguem o Evangelho. Então pregar o Evangelho é a ordem não é apenas ir, ou talvez a ordem não seja ir, pouco importa se é ide ou indo, o fato é que nós somos chamados para pregar o Evangelho. Jesus nos manda não andar ansiosos de coisa alguma. Eu poderia chamar outros textos à sua memória, mas você já entendeu, Jesus nos deu muitas ordens. E nós tratamos pela graça, Jesus é bom, a gente lê e passa batido, e tantas coisas nós não obedecemos que ele nos deixou como mandamentos. Mas se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam, ele entende que é o que são os que o amam. Agora, você acha que o Senhor Jesus não sabe se você ou eu amamos a Ele? Ele conhece o nosso coração. Ele está colocando ali um prumo para nós avaliarmos o quanto amamos ou o quanto não amamos. A nossa maneira de comprovar o nosso amor por Jesus não é nas grandes celebrações de adoração, fala, Deus, eu te amo Jesus, e coração, e manda beijinho. Não é esta maneira de dizer que eu amo Jesus. Eu amo Jesus segundo a linguagem do amor. Minha esposa, ela cunhou essa frase. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu vou reconhecer que esse é o que me ama, não porque eu não saiba o Senhor Jesus falando, mas é porque nós estaremos manifestando para nós mesmos que nós o amamos quando damos importância à sua palavra. É para esses que ele vai se manifestar. Então veja que aqui, quando ele se manifestar, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de perda de salvação porque eu não creio, mas eu já falei para vocês, e vou falar de novo na sequência, nos próximos vídeos que eu vou gravar, acerca do fato de que alguns cristãos serão deixados para trás, como que debaixo da correção de um pai que corrige ao filho a quem ama, os servos maus e negligentes, as virgens tolas, que não são levadas no primeiro arrebatamento e ficam durante a grande tribulação, não durante a ira, porque Paulo deixa claro que nós não somos destinados para a ira, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas veja, aqui fica algo no ar, falando que aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, não obedecem às palavras do nosso Senhor Jesus, eventualmente são deixados para trás. E aí eu quero trazer mais um texto, então, para a sua reflexão nesta ideia. Na própria primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, exatamente no mesmo contexto.
João nos diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Em quem? Em Jesus. Para que quando ele, o Senhor Jesus, se manifestar, tenhamos confiança, segurança e dele, olha o que João vai falar, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quem vai se afastar envergonhado do Senhor Jesus na sua vinda quando ele se manifestar? Aqueles que não perseveraram, não permaneceram nele. Aqueles que não guardaram a sua palavra, aqueles que não guardaram os seus mandamentos, aqueles que não obedeceram e no fundo, são servos maus e negligentes que não o amam tanto. As virgens tolas que não estão preparadas. Meu querido, minha querida, eu estou trazendo essa reflexão para você avaliar a sua posição e entender pela palavra que sim, nós temos acesso à plena libertação, eu creio, de tudo que vai acontecer pela ordem de Jesus em Lucas 21:36, em que ele diz, vigiai e orai, para que sejais achados dignos de escapar de todas estas coisas que virão. Ele tinha acabado de falar todas as coisas que acontecem na primeira etapa da grande tribulação. Isso aqui não é uma questão de uma discussão doutrinária para a gente provar um ponto de vista. Isso aqui eu estou trazendo para você um alerta para o fato de que nós somos chamados por Deus a viver comprometidos com o Senhor Jesus, comprometidos com a nossa fé, comprometidos com a nossa palavra, pregando o Evangelho nesses últimos tempos em que estamos vivendo, dando a cara à tapa para falar pela importância que é. Não há nada mais importante do que pregar o Evangelho de Jesus nesse tempo em que vivemos, porque os dias se abreviam, o tempo está afunilando, nós estamos aí caminhando cada vez mais para os últimos dias. Quando será? Não sei, mas nós temos que estar preparados como se fosse hoje. Nós temos que estar prontos como se fosse hoje. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Eu comparei alguns vídeos atrás sobre o fato de que um noivo espera que a noiva esteja disposta, animada, na expectativa de casar com ele para ele ter certeza que ela o ama. O Senhor Jesus, ele vem buscar uma noiva apaixonada, vem buscar uma noiva que o espera, vem buscar uma noiva que guarda a sua palavra, que está cheia do azeite do Espírito Santo na sua lâmpada, está atento, obedecendo às palavras do Senhor, está amando a sua vinda, tem prazer que ele venha, quer que ele venha, está atento, não está desligado, curtindo a vida doidado, vivendo aí no mundo como se fosse a melhor coisa do mundo, ser abençoado enquanto estamos aqui nesse tempo. É tempo de você e eu nos prepararmos para encontrar com o Senhor. É tempo de você e eu amarmos a sua vinda. É tempo de você e eu entendermos que a maneira de estarmos preparados é estarmos atentos à sua palavra e aos seus ensinamentos para cada um de nós nestes dias tão estranhos em que vivemos hoje. Que Deus te abençoe e te fortaleça nos seus estudos. Não estou dizendo é assim. Estou dizendo, eu creio assim, e quero chamar a sua atenção para você refletir com clareza no que você crê. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.